Programa Saber Direito, TV Justiça. Este é o nosso curso de Direito Civil, Código Civil de 2002, parte geral. E essa é a nossa última aula, aula número 5, com o tema Prescrição e Decadência. Meu nome é Flávio Tartucci, sou doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo, professor do curso FMB e da Escola Paulista de Direito, advogado em São Paulo. O tema da nossa aula de hoje, em certo sentido, é uma continuação da última aula, em que nós vimos a teoria geral do negócio jurídico. Afinal de contas, a prescrição e a decadência são fenômenos tidos como fatos jurídicos em sentido estrito ou fatos naturais. Os dois institutos decorrem da influência do tempo nas relações jurídicas. Há aquela antiga regra de que o direito não socorre os que dormem. Essa regra de que o direito não socorre os que dormem é que fundamenta tanto o Instituto da Prescrição quanto o Instituto da Decadência. E nós já vamos começar a aula de hoje com uma pergunta que vem do público. Vamos lá. Meu nome é Lindomar. Eu gostaria de saber qual a diferença entre prescrição e decadência. Bom, na verdade, essa pergunta é a grande essência da aula. Esta é a pergunta que todos querem saber. Qual é a diferença de prescrição e de decadência? E eu vou tentar aqui trazer uma fórmula para diferenciar conceitualmente, do ponto de vista de fenômeno jurídico, o que é prescrição e o que é decadência. Há um tratamento diferenciado no Código em relação aos dois institutos. A prescrição está tratada no Código de 2002 entre os artigos 189 até 206. 189 até 206. Já a decadência entre os artigos 207 a 211. E o que diz a doutrina é que esse tratamento diferenciado é um dos aspectos do princípio da operabilidade. Primeira aula, os 3 princípios do Código Civil de 2002. Eticidade, valorização da ética e da boa-fé. Socialidade, a questão da função social. E operabilidade. A operabilidade, além de ter relação com a questão das cláusulas gerais, com a efetividade, também tem relação com a simplicidade, com a facilitação dos institutos civis. E foi o que aconteceu com a prescrição e com a decadência. Bom, a prescrição é a perda da pretensão. Deve-se tomar cuidado, porque isso está no artigo 189 do Código. É uma questão de opção legislativa. O Código de 2002 resolveu adotar a tese de que a prescrição seria a perda da pretensão. Já a decadência seria a perda de um direito, e de um direito potestativo. Vamos diferenciar. Na prescrição eu tenho pretensão e, portanto, um direito subjetivo, um direito de crédito. Na decadência eu tenho a perda de um direito potestativo. Esse é um conceito importante do direito privado. O que é um direito potestativo? O direito potestativo, sendo bem didático, é aquele que se contrapõe ao estado de sujeição. E o estado de sujeição é aquele que encurrala a parte. Então eu tenho contra você um direito potestativo porque você tem um estado de sujeição. E o que você pode fazer contra esse meu direito potestativo? Nada, você está encurralado. Quando eu tenho direito potestativo, haverá decadência. O Código de 2002, ele procurou facilitar muito essa matéria de prescrição e de decadência. O que fez o legislador? Ele concentrou os prazos de prescrição em 2 artigos da parte geral. Artigos 205 e 206. E os demais artigos do Código tratam de prazos decadenciais. Então vejam, artigos 205 e 206, ali estão os prazos de prescrição. Nos demais dispositivos estão os prazos de decadência. Vejam o seguinte, no artigo 205, nós temos o prazo geral de prescrição, que é de 10 anos, não fazendo mais diferença entre ação pessoal ou ação real. Então, o prazo geral de prescrição, 10 anos, artigo 205. Já no artigo 206, nós temos os prazos especiais de prescrição. 1 ano, no parágrafo 1º, 2 anos, no parágrafo 2º, 3 anos, no parágrafo 3º, 4 anos, no parágrafo 4º e 5 anos, no parágrafo 5º. Mais didático impossível. Nós temos prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. São os prazos especiais de prescrição.
Recapitulando, os demais prazos que são encontrados em outros dispositivos são prazos decadenciais. Então, por exemplo, há um prazo para anular negócio jurídico, prazo geral para anulação de negócio jurídico, quando a lei não dispuser de prazo especial, que é um prazo decadencial de 2 anos, que está no artigo 179 do Código Civil. Prazo geral decadencial para anular o negócio jurídico de 2 anos. Artigo 179. Prazo decadencial, porque está fora dos artigos 205 e 206. Outro dispositivo que eu comentei aqui no curso com vocês. Artigo 1649. Falta da outorga conjugal. Tem ali um prazo, que é um prazo decadencial também de 2 anos. Quando vocês estudam vícios redibitórios, artigo 445 do Código Civil, tem ali prazos decadenciais. 30 dias, 180 dias, 1 ano. Também são prazos decadenciais, estão fora dos artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, esse já é um ponto de facilitação. Os prazos que estão fora dos artigos 205 e 206 são prazos que são tidos como prazos decadenciais. Bom, mas nós podemos facilitar muito o trabalho de vocês. Porque eu já mostrei para vocês que os prazos prescricionais são prazos em anos. 10 anos, prazo geral, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, prazos especiais. Perceba o seguinte, olha que dedução fácil. Se eu tenho prazo em dias, é do quê? Se os prazos prescricionais são todos em anos, prazo em dias é prazo o quê? Decadencial. Se eu tenho prazos em meses, eventualmente, ele é o quê? Prazo em meses, ele é o quê? Decadencial. Se eu tenho um prazo que é de 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 dia não é 1 ano, nem 2 anos. Ele é o quê? Decadencial. E se eu tenho prazo em anos, ele é o quê? Depende. Porque prazo em anos pode ser prescricional ou decadencial. Também não seria tão fácil, né? Eu até mostrei para vocês aqui, 179 prazo decadencial de 2 anos, 1649 prazo também decadencial de 2 anos. Tá? Então, quer ver, já há uma facilitação. Mas a maior facilitação de todas foi desenvolvida por um autor paraibano que se chama Agnello Amorim Filho. Aí está a chave do sucesso. Agnello Amorim Filho escreveu um artigo em que ele procura diferenciar os prazos pelas ações correspondentes. E, em certo sentido, na nossa leitura, esses critérios do Agnello Amorim Filho foram adotados pelo codificador de 2002. Esse trabalho do professor Agnello Amorim Filho está publicado, um artigo histórico, na RT 300, na página 7. E republicado na RT 744, página 725. Trabalho histórico de diferenciação da prescrição e da decadência. Nesse trabalho, quais são as conclusões do professor Agnello Amorim Filho? E eu recomendo aos senhores e aos senhores que decorem isso. É a chave do sucesso. Se eu tenho uma ação condenatória, a ação condenatória, quais são as principais ações condenatórias? Cobrança e reparação de danos. Se eu tenho uma ação condenatória, cobrança ou reparação de danos, o prazo correspondente é de prescrição. A ação condenatória, cobrança ou reparação de danos, prescrição. E os senhores podem consultar o artigo 206, aqueles parágrafos, são todos casos de cobrança ou de reparação de danos. O parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 206, prevê o prazo de 3 anos para a ação de reparação civil, que tem grande aplicação. Né? Se eu tenho ação constitutiva, a ação constitutiva pode ser uma ação constitutiva positiva, que forma o negócio, ou constitutiva negativa, que desfaz o negócio, o prazo é decadencial. Se eu tenho uma ação constitutiva positiva ou negativa, o prazo é decadencial. Qual é o exemplo típico de ação constitutiva negativa ou desconstitutiva? O exemplo típico, senhores, é a ação anulatória. Tanto que podem perceber, artigo 179, prevê o prazo